Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje faço-me acompanhar também da minha esposa, a Sara, que está lá atrás. O Isaac, que é o nosso primogênito, está lá dentro, no tempo das crianças, e também a Miriam, que está ali conosco. É um prazer estar com os amados irmãos no dia de hoje, é um privilégio poder pregar a palavra do Senhor. E, amados irmãos, antes de abrirmos as nossas Bíblias, eu tinha combinado tudo com o pastor Marcos para pregar em Ruth, mas o Espírito disse-me para eu pregar... Não, estou a brincar, meus amados irmãos, fiquem com calma, que vamos hoje pregar naquilo que o Senhor já falou connosco por meio da sua palavra e que nos indicou também, que me conduziu também para hoje fazer essa reflexão. Mas antes de começar mesmo a exposição da palavra do Senhor em si, eu gostava de até perguntar aos amados irmãos o que é que vocês se lembram, o que é que sabem sobre os Moabitas, o que é que os amados irmãos sabem sobre os Moabitas, porque, avivando um pouco a memória dos amados irmãos, nós lá em Gênesis 19, ali do versículo 30 ao 37, temos aquele triste episódio no qual as filhas de Ló, embebedam o próprio pai e acabam por conceder do próprio pai dois povos que acabaram por ser grande problema para os israelitas, para o povo de Israel. Sabemos que nasceu ali o povo dos Amonitas e o povo dos Moabitas, por causa também do nome destes dois homens, dois rapazes que nasceram das duas próprias filhas de Ló. Esse evento, de certa forma, trágico, até exatamente por aquilo que nós vemos na continuidade daquele que é o relacionamento de inimizade entre os israelitas e o povo de Israel. O que podemos também confirmar naquilo que acontece no capítulo 25 do livro de Números, no qual o povo de Israel se prostituiu, sendo sido seduzido pelas mulheres moabitas, e eles se prostituíram com elas, apresentaram culto aos seus deuses, e naquele dia apenas uma módica quantia de 24.000 homens israelitas morreram por causa exatamente desse pecado. Então este povo, os Moabitas, eram um povo gentio, gentílico, podemos chamar assim, ou seja, um povo não judeu, ou seja, todos os que não são judeus são gentios. Por sua vez, eles não faziam parte do povo da promessa, eles eram pagãos, eles eram politeístas, por sua vez, naturalmente, eram idólatras, e, assim sendo, o povo de Israel já tinha uma clara advertência, desde a sua origem, desde aquilo que já tinha acontecido outrora, para que não se envolvessem, não se misturassem com os Moabitas. Este é, digamos assim, o pontapé de saída que nós precisamos de refletir antes de nós avançarmos para o livro de Ruth, para percebermos um pouco também o pano de fundo que existe por detrás deste livro. O livro de Ruth é um dos únicos dois livros das Sagradas Escrituras que, por sua vez, recebem o nome de uma mulher, como que tem uma mulher como sua personagem principal. Sabemos que o outro é o livro de Esther e este é um livro singular que nos falará sobre perda, sobre luto, sobre amor, até sobre romance, mas, acima de tudo, sobre redenção. Então, nós poderíamos colocar como subtítulo do livro de Ruth o romance da redenção. O romance da redenção. Mas antes, então, de avançarmos, nós iremos como que fazer um caminho pelo livro inteiro. Iremos apenas saltar um capítulo. Não vamos ler, calma, amados irmãos, não vamos ler cada passagem, mas iremos ler algumas passagens deste livro e depois iremos, buscar tirar algumas reflexões sobre a palavra do Senhor. Antes mesmo, então, de mais uma vez lermos e meditarmos na palavra do Senhor, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a sua bênção sobre este momento. Então, oremos, amados irmãos. Deus bondoso, Deus glorioso, aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, a Ti vimos esta manhã ansiosos e desejosos que fales aos nossos corações. Nós muito Te agradecemos pelo privilégio de Te conhecer, de Te pertencer, ó Senhor Deus, de termos sido resgatados, redimidos por Ti
e termos sido feitos então tua família. Muito obrigado, bom Deus, pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra aqui diante de nós, a qual estamos cativos, ansiosos, que fala aos nossos corações por meio da ação, a iluminação do teu Santo Espírito. Ó bom Deus, muito obrigado pelo privilégio de te cultuarmos, pois sabemos que tu és digno de todo louvor, honra, glória e exaltação. Mas sabemos que no final das contas sempre somos nós os mais abençoados em te vir adorar, ó bom Deus, pois o culto é para ti. Senhor bom Deus, seja connosco aqui esta manhã e nesta semana que se inicia, para que o façamos sempre na tua contínua presença, para a honra, glória e exaltação do teu santo nome, com tudo o que somos e com tudo o que temos. É o que pedimos e agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Amados irmãos, vamos neste caso ler os primeiros 3 versículos. Eu irei, por norma, mencionar alguns versículos e vou sempre tecendo algumas considerações à medida que nós vamos caminhando neste estilo um pouco atípico de pregação, mas neste caso, como tentaremos passar por todo este livro no dia de hoje, permitam fazer assim, ainda que sabemos que a pregação expositiva, versículo a versículo, é sempre a pregação por excelência. Mas iremos então ler primeiro, iremos ler agora os primeiros 3 versículos que nos diz, permitam-me, no caso, usar a versão Almeida século XXI, pois é a versão que eu utilizo lá na nossa amada igreja, e que diz assim a palavra do Senhor: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi. E Malom e Quilom, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém, de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Então nós vemos logo aqui no pontapé de saída que, apesar desta tentativa de Elimeleque de fugir à fome, de fugir, aliás, à morte pela fome, utilizando maneiras erradas, neste caso, contra a ordem clara de Deus, porque ele tinha ido para uma terra de estranhos com os quais Deus tinha dito que o povo não se misturasse e, por sua vez, ele acabou por não escapar. Ao contrário da maioria do seu povo que ficou em Israel, ele acabou por morrer. Isto já nos deve também fazer pensar que, de facto, nós não devemos procurar atalhos para tentar fazer aquilo que, claramente, o Senhor já determinou um caminho. Muitas vezes nós, metemos-nos em atalhos e acabamos por dar em grandes alhadas. Eu lembro-me, fazendo um rápido, curto parênteses, uma vez em que o meu GPS mandou-me por um atalho, a minha mulher sabiamente disse para eu não ir e acabou porque eu acabei tendo que fazer uma manobra para voltar atrás e nessa manobra risquei a porta do carro toda, risquei a parte de baixo do carro e eu aprendi ali uma lição de tentar minorar ao máximo os atalhos que eu acabo por seguir, mesmo quando é o GPS que manda, ainda que ainda hoje de manhã mandou-nos para alguns atalhos, mas bem... Como estávamos aqui a refletir, agora continuando aquilo que já tínhamos refletido, versículo 4 e versículo 5 nos diz: eles, os filhos de Elimeleque com Noemi, se casaram com mulheres moabitas, uma delas era Orfa e outra Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilom também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então nós aqui também podemos ver como a rebeldia de Elimeleque não só trouxe consequências para si, mas também trouxe consequências sérias e graves para a sua família. Isso é algo que nos deve fazer pensar, acima de tudo, para os homens, chefes da sua casa, devem refletir que o seu pecado e os seus erros não trazem apenas condenação direta sobre si, mas também vão muitas vezes impactar os seus filhos e a sua esposa. Vemos aqui que, naturalmente, como já tínhamos visto,
a ordem era clara. O povo de Israel não devia fugir da presença do Senhor, da terra que Ele lhe tinha dado, para procurar refúgio noutros povos. Mas Elimeleque o fez, Elimeleque falece, os seus filhos acabam por casar com mulheres estrangeiras, mulheres idólatras, mulheres que cultuavam outros deuses, e também acabaram, não expressamente por isso, mas acabaram também por falecer. Ficando então estas 3 mulheres, não é, uma mãe e 2 esposas, 2 noras, viúvas. Isto leva-nos agora então ao versículo 6 até ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa da sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram, e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: Sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Então, até aqui a palavra do Senhor. Vemos, assim, que estas 3 mulheres viúvas, sem proteção, sem sustento, sem companhia para além delas mesmas, o livro de Ruth começa assim, desta forma aparentemente bem trágica. Noemi, não tendo então mais o que oferecer às suas noras, despede-as, desejando, abençoando e desejando que elas, como aqui ela diz, encontrem segurança na casa de outro marido. Encontrem então, como que nós costumamos dizer, refazer a vida, que elas possam refazer a vida e, quiçá, não é, ainda serem felizes debaixo do cuidado de outro esposo. Então, nós vemos por sua vez e sabemos que elas inicialmente, como aqui acaba no versículo 20, inicialmente ambas recusam em ir, mas depois então que Noemi insiste, Orfa ou Orpa, porque ela não era órfã propriamente, era o nome dela. Orfa acaba por então se despedir de Noemi e de Ruth e volta para a casa dos pais, mas Ruth então vemos aqui que faz aquela declaração célebre, versículos 16 e versículos 17. Lemos aqui o seguinte: Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Palavras muito impactantes. É caricato que talvez muitos de nós já ouvimos estas palavras serem lidas nos casamentos, no quais a noiva lê aquilo para o noivo. Mas é incrível que no seu contexto original foi dito por uma nora ou até uma ex-nora a uma sogra. Não é? Nós que estamos repletos de anedotas e piadas sobre as sogras, não é? Que muitas vezes são alvo de gozo. Não sei se já repararam ou se já viram esse anúncio, mas já havia anúncio de uma imobiliária que mete assim uma placa, assim com letras neons, a apontar para uma senhorinha com um rolo da massa e a dizer sogra, e depois diz assim lá no título: não percas tempo para sair de casa dela. Então essa é a forma de aliciar as pessoas a procurarem comprar casa, é para finalmente poderem sair de casa da sogra. Mas vemos aqui que Noemi e Ruth tinham aparentemente um bom relacionamento e vemos estas palavras impactantes, o que demonstram algo muito incrível, algo que nós vemos que aconteceu semelhantemente com Abraão, porque quando Deus chama a Abraão, Deus vai buscar Abraão a um povo idólatra. Vai tirá-lo do meio de um povo idólatra para levá-lo para outro lugar, para
a terra prometida. Assim, Deus prometeu a ele. Mas Deus aqui não aparece até a fazer nenhuma promessa a Ruth. Deus não fez nenhuma promessa a Ruth. Noemi não fez nenhuma promessa a Ruth. Quase que a única coisa que Noemi prometia era que vamos ter problemas, vamos talvez passar necessidades, eu vou ver se consigo finalmente voltar para o meu povo e vamos lá ver como é que as coisas correm. Então é melhor que tu arranjes um outro marido na casa dos teus pais. Ser feliz, minha filha. Mas ela diz estas palavras impactantes, o que demonstram o trabalho do Senhor Deus no coração de Ruth. Era o próprio Deus, nós podemos estar certos, que ao longo do livro cada vez vai ser mais notório. Era o próprio Deus que encaminhava, conduzia e guiava Ruth até à terra de Israel, de volta. E então fazemos então um pulo para o início do capítulo 2. No versículo 1 nos diz: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Então, no fim do capítulo 1 e depois aqui início do capítulo 2, começa então a desabrochar uma réstia de esperança para estas viúvas, pois nós, porventura, saberemos que havia aquele costume, mas não era um mero costume, porque era uma ordem da parte do Senhor para que exatamente as viúvas não se encontrassem desamparadas, que ao não terem filhos, ao não terem descendência que pudesse, inclusive, cuidar delas, elas deveriam ser resgatadas por um homem da família do seu esposo. E aqui a palavra do Senhor nos demonstra então que esta responsabilidade, na realidade, que recaía sobre Noemi, ou seja, a responsabilidade do resgate era para resgatar Noemi, ou era para resgatar exatamente a casa de Noemi, para exatamente lhe dar proteção, alimento, descendência e tudo mais. E aqui a palavra do Senhor já nos diz que este homem se chamava Boaz. Já nos dá essa indicação de que havia alguém que talvez pudesse ajudar na resolução deste problema. Ou a tentar, pelo menos, colmatar, pois naturalmente que perder um esposo não é algo que se ultrapassa com facilidade. Mas ainda assim, o Senhor, demonstrando graça e transmite-nos a nós, como se nós tivéssemos como que a ver um filme ou uma peça de teatro, nós ficamos a saber que existe alguém que pode resgatar estas mulheres, que pode redimir e proteger estas mulheres. Então, por sua vez, é muito interessante nós ficarmos a ver vemos aqui que elas chegam, inclusive não é ali pela altura das colheitas, o que também é bom sentido, quer dizer que de facto o Senhor tinha revisitado o seu povo, como nós vemos no capítulo 1, tinha-lhes dado novamente alimentos, quer dizer que pelo menos estas mulheres à fome já não vão à partida morrer, mas então nos leva ao versículo 2, que fala exatamente sobre esta busca por mantimento. Então, capítulo 2, versículo 2 diz: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Então, é muito interessante nós vermos que, creio que talvez os irmãos saberão, que outra questão também, em termos daquilo que nós hoje chamaríamos de segurança social, era de que as pessoas não podiam colher os seus campos na íntegra. Eles como que colhiam uma espécie de um círculo e os cantos dos campos e o que caísse ao chão tinha que ser deixado para trás para que os mais desfavorecidos, seja os estrangeiros, seja os órfãos, seja as viúvas, pudessem vir e coletassem, apanhassem esses cereais e isso lhes servisse por mantimento. Era uma ordem que Deus tinha dado. E então nós vemos que lá vai Ruth, como aqui a palavra diz, a Moabita, ela vai então para tentar procurar mantimento no campo de quem permitir. Ou seja, como que nós muitas vezes utilizamos aquele tempo, seja o que Deus quiser, vamos lá ver o que é que dá, vamos lá ver onde é que eu vou conseguir buscar mantimento, onde é que eu vou conseguir buscar então recursos. Leva-nos então versículo 3. Ela foi e chegando ao campo,
recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Podemos então ver aqui que, ainda que Ruth tivesse falado aquelas palavras à sua sogra, tal como nós muitas vezes dizemos coisas de forma casual, sem refletir no que estamos a dizer, é interessante que a sua boca, como nós costumamos dizer, lhe fugiu para a verdade. Pois aquilo que encontramos aqui é aquilo que reflete um pouco o que diz, por exemplo, em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o Senhor que dirige os nossos passos. E o Senhor dirigiu os passos de Ruth para um campo, vamos lá ver onde é que eu vou colher, e ela vai parar exatamente. E é muito engraçado como a palavra de Deus diz, por coincidência, vai parar ao campo de Boaz. Mas, amados amigos e irmãos, nós precisamos de sempre refletir e saber que para o Senhor não há coincidências. Amados, não há nada que aconteça nas nossas vidas que seja ao calhas, que seja meramente aleatório. Eu costumo muitas vezes brincar que não existem coincidências, mas existem muitas cristocidências. Porque de facto é Cristo que dirige os nossos passos. Tantas e tantas vezes eu tenho podido, pela graça de Deus, testemunhar a forma como o Senhor como que intercessiona muitas coisas na história da minha vida. Permitam-me fazer um rápido parênteses para, com alegria, eu lembro como há cerca de 11 anos atrás eu conheci o pastor Tiago Bugalho. Por coincidência estávamos ambos na Conferência Fiel para ouvir o pastor Paul Washer. Passados 11 anos, a nossa história das vidas de ambos mudou, mas estamos novamente aqui presentes e eu tenho o privilégio de estar na presença dele e, por coincidência, acabei por conhecer o pastor Marcos Baridó, com quem depois pudemos até travar já boas conversas e orar juntos e desabafar juntos e poder ver como o Senhor dirige os nossos passos e como nós podemos descansar nas mãos do Senhor Deus, pois Ele é quem nos dirige para ter família, para ter amigos, para ter irmãos e, acima de tudo, para andar na vontade dEle, que tudo faz para a sua honra e glória, mas para bem do seu povo. Lembramos, não é como nos diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram ou cooperem, sirvam para o bem daqueles que o amam. Se nós amamos a Deus, tudo o que acontece na nossa vida, até um pneu furado, vai cooperar no final das contas para o nosso bem. E nós precisamos de ter isso bem presente nas nossas mentes. E aqui Ruth não sabia onde é que ela estava, não sabia de quem pertencia aquele campo. Ela apenas queria mantimento. E lemos então o que acontece do versículo 4 até ao versículo do número 7. Leiamos então a palavra do Senhor Deus. Diz assim: naquela hora, Boaz chegou de Belém. Mais uma coincidência, certamente. E disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é esta moça? E ele respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, como tudo, amados, tudo acontece debaixo da autoridade do nosso Deus, que é soberano, que é bom, e para que quem tudo coopera para os seus propósitos, não havendo, como já dissemos, acasos. Porque parece que é uma série de coincidências, não é? Coincidentemente é Boaz quem pode resgatar, coincidentemente ela vai parar ao campo de Boaz, coincidentemente Boaz chega naquele momento e coincidentemente ele vê Ruth e pergunta quem é que ela é.
Então nós vemos que de facto o Senhor tudo guia para a sua honra e glória. E como é belo nós nos regozijarmos e alegrarmos naquele que é o romance da redenção. Versículos 8 ao 13. Vamos continuar então a ler aqui a palavra do Senhor. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiver sede, vai até aos potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos? Para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: que eu continuo encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Por falar em sede, permitam-me beber um pouco de água. Amados, que Deus é esse que traz uma estrangeira, de uma diferente cultura, de um povo diferente, da casa dos seus pais, a uma terra desconhecida? Ao chegar, faz com que, sem que ela o buscasse isso, encontre o campo de um familiar da sua sogra. E faz com que esse israelita chegue ao seu campo precisamente naquela altura em que ela estava a colher. E esse Deus desperta nele, israelita, um interesse instantâneo por essa estrangeira moabita. Este é o nosso Deus, que ainda que sejamos estrangeiros à sua palavra, aos seus caminhos e à sua vontade, Ele, sendo o nosso Redentor, nos busca onde quer e como seja que nós estejamos. Ainda que estrangeiros, destituídos e arruinados, a fim de, enfim, nos proteger. Amados, uma verdade sabemos, independentemente de qual seja o país onde nós nascemos, todos somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Todos estamos aqui de passagem, não há ninguém que vai ficar aqui a criar raízes. Todos nós um dia sairemos e partiremos deste mundo. Muitos de nós, segundo a graça de Deus, ao terem depositado toda a fé para a salvação no Senhor Jesus Cristo, iremos gozar da sua presença para todo sempre. Mas aqueles que rejeitarem, a Bíblia assim nos revela e nos alerta que já estão condenados, porque rejeitam o nome do único Filho de Deus. Então, amados, como o próprio Boaz disse a Ruth, o meu desafio é que todos nós nos busquemos esconder debaixo das asas do Senhor nosso Deus, que é o nosso e único Redentor, único resgatador. O versículo número 14 nos diz: na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Outra característica de um Redentor é que ele chama os estrangeiros e os destituídos para ter comunhão com ele, servindo-os à mesa. Lembram-se do que diz o Salmo 23, no versículo 5? Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tudo isto eram referências para sermos tratados como convidados de honra na presença do próprio Deus. Ele é que merece honra, Ele é que merece glória e Ele nos serve, Ele nos perfuma, que era exatamente um sinal de convidado de honra. Ele coloca exatamente, Ele é que nos serve o copo até transbordar. Mas que Redentor é este? Que resgatador é este? Que vem salvar, como Ruth pergunta,
um estrangeiro como eu, um destituído como eu. Isto leva-nos também ao versículos 15 ao 17. Quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que ela recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela as recolha, e não a impeçais. Assim, ela recolheu espigas naquele campo até à tarde. Depois debulhou o que havia recolhido e havia quase um efa de cevada. Amados, que grande reviravolta nós vemos logo aqui neste livro. No início do livro, vemos Ruth com a sua sogra, com a sua, digamos assim, antiga cunhada, todas viúvas, pobres, destituídas, esfomeadas, sem fonte de rendimento. E agora, já passado pouco tempo, ela estava ali e ela tinha acabado de colher. Claro que para nós um efa é uma medida que nós não usamos, mas estamos a falar de mais de uma dezena de quilos. Estamos a falar de mais de uma dezena de quilos. Era normal que uma viúva ou que um órfão, quando ia apanhar o que sobrava nos campos, conseguisse ali entre meio quilo, 1 quilo de cereais. Mas Ruth colheu aquilo que é mais ou menos, estima-se, entre 13 e 22 quilos. Realmente era uma moça de bastante força, além de coragem. Mas isto, mais do que a demonstração do trabalho de Ruth, da determinação de Ruth, é realmente uma demonstração da graça de Deus sobre a vida de Ruth. A graça de Deus refletida ou demonstrada até por meio do próprio Boaz, que fez com que esta moça colhesse o equivalente, se for preciso, a 20 pessoas diferentes que fossem lá colher. Então, isto deve-nos fazer refletir sempre como a forma como Deus nos agracia, a forma como Deus derrama graça sobre nós, derrama bênçãos sobre nós, porque a Bíblia diz que Ele vai muito mais além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. De facto, precisamos de refletir desta forma. Aquilo que Deus tem para nós é o melhor para as nossas vidas. Lembramos aquela também conhecida passagem, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis. Não se amoldem, não se conformem, não tomem a forma, os exemplos deste mundo, mas sede renovados pela transformação da vossa mente, para que vocês possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é assim. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Podemos dizer que é redundante. É uma redundância para dar ênfase, porque a nossa cabeça dura não acredita nisso. A nossa cabeça dura é capaz de exatamente nós sairmos daqui contentes, animados, chegarmos ali e vermos um risco no nosso carro. Epá, o meu dia está estragado. Riscaram-me o carro, abriram a porta, já tenho aqui um risco. Já se acabou o meu dia, agora vou ficar a obcecar por isto, agora vou ter que contratar o chapeiro, agora vou ter que ir ao pintor. Então, mas a vontade de Deus, não acabamos aqui por dizer amém, aleluia, glória a Deus, que é boa, agradável e perfeita? Deixou de ser agora porque eu tenho um risco no carro? Precisamos nós colocar a palavra de Deus na prática, viver aquilo que ela nos indica. E, amados, continuemos então a nossa leitura e meditação, versículos 18 ao versículo 23, e neste caso faremos também de uma forma assim mais pausada. Diz assim, começa no versículo 18: Então ela carregou o efa e foi à cidade, e a sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. É engraçado aqui como Ruth até fez uma marmita do almoço e foi entregar à sogra. Continua a palavra do Senhor a dizer: Então a sua sogra perguntou onde quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores.
Agora então nós percebemos que a proteção que Boaz estava a exercer, estou a fazer uma pausa para comentar, a proteção que Boaz estava a exercer sobre Ruth ia bem além de simplesmente garantir o seu sustento, mas sim também o seu bem-estar, a sua integridade, garantindo que nada lhe acontecia, para que ela não fosse a outro campo, no qual, inclusive, numa condição vulnerável de mulher sozinha, até podia ser violentada e tudo mais. Mas ele disse, não vás a outro campo, e deu ordem aos seus trabalhadores, não é? Não lhe molestem, não lhe incomodem, não lhe façam nada de mal. Ela até pode colher entre os feixes, mas deixem a moça em paz. E nós continuamos então a ler a palavra até o versículo 23, que diz, então Ruth, a Moabita, respondeu, ele me disse também, seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora, é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz, para recolher espigas até ao fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra. Então, nós vemos aqui esta reviravolta, um caminho começa a ser traçado e é muito interessante que, neste caso, se nós lêssemos o capítulo 3, basicamente o capítulo 3 é Noemi a fazer, como se costuma dizer, de fada madrinha. Noemi começa a engendrar um plano para ver se Boaz realmente sela o acordo, se faz o pedido de casamento a Ruth. Então Noemi começa ali a tentar arranjar forma de tentar, do jeito dela, não é? Talvez assim um bocado de espírito de Sara, ao jeito de Abraão, não é? Tenta ali, vamos tentar dar aqui uma forcinha para ver se Deus resolve isto. Vamos lá tentar dar uma ajuda a Deus. Então nós vemos que Noemi começa a tentar preparar aquele primeiro encontro, ou assim, o primeiro encontro assim, mesmo que o Boaz não sabia que estava a ir para o primeiro encontro. Então Noemi tenta de todas as formas, mas isto, para abreviar, não é aquilo que nós podemos encontrar, mas naturalmente que recomendo sempre, os irmãos vão conferir em vossas casas. Nós vemos que Noemi diz para Ruth ir dormir aos pés de Boaz, lá na eira, onde ele estava a pernoitar e tudo mais, mas que de facto, tudo iria acontecer da forma que era segundo a vontade de Deus. E isso é algo que é claro, notório e enfático, porque nós ficamos também a saber no capítulo 3 que há alguém que tem primazia em resgatar a Ruth, que não é Boaz. E o próprio Boaz sabia disso. Sabia que havia alguém que estava como que na fila de responsabilidade, de prioridade, havia outro homem que tinha direito de, neste caso, redimir Noemi e Ruth por meio de casar-se com Ruth. E nós vemos como, novamente, esta demonstração de integridade e seriedade da parte de Boaz, que nós não vemos Boaz desesperado. Nós não vemos aqui Boaz, não é como se nós costumamos dizer, um espalha-brasas. Nós vemos Boaz tranquilo, ele informa Ruth que existe alguém que tem essa prioridade, que ele primeiro tem que resolver essa situação, tem que perceber se essa pessoa quererá então se casar com ela, e se assim for, era a vontade de Deus. Mas ele então escolheu esperar em Deus. Há uma diferença também entre escolher esperar, às vezes braços cruzados, outra coisa é esperar em Deus, porque meramente quem espera, como diz o povo, desespera. Mas quando nós esperamos em Deus, não é suposto nós desesperarmos. Não é suposto nós andarmos ansiosos, porque estamos a descansar em Deus. Podemos não saber como é que as coisas vão correr. Podemos não saber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas uma coisa nós precisamos de saber. Se a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, eu vou desesperar para quê? Como dizia Jesus em Mateus 6, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à vossa vida? Então, não valia a pena desesperar, não valia a pena estar ansioso. Então, damos um pulo para o capítulo 4, já para a conclusão deste livro, para a conclusão deste romance da redenção. Então, capítulo 4, versículo 1, começa então a dizer: Então Boaz foi até à porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado
ia passando. Boaz lhe disse: vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Mais uma vez, parece mais uma coincidência, não é? Que exatamente quando Boaz chegou à porta da cidade foi quando o resgatador vinha a passar. E continua a palavra do Senhor a descrever: Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a, na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata, se não, dize-me para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti sou eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Então, espera aí, mas Boaz não tinha interesse em resgatar mais do que o terreno, porque aqui percebemos que havia também esta questão da propriedade, porque era uma das questões que o resgatador deveria receber essa mulher viúva como sua esposa, para que até o território permanecesse naquela tribo, permanecesse naquela família e tudo mais. Mas nós vemos então que Boaz, num discurso calmo e num discurso claro, diz: olha, Noemi, quero vender este terreno, tu tens a prioridade, eu sou quem está a seguir, se quiseres, podes resgatar. E nós vemos aqui que o homem disse que vai resgatar. Então, e por isso é que ficamos assim em choque. Nós parece que já estamos a imaginar Noemi, se estivesse ali a ver a conversa, já estava Noemi a esbracejar: Boaz, faz alguma coisa, não vais deixar as coisas assim. Não vais deixar que o homem resgate e vá se casar agora com a Ruth? Mas, novamente, algo que nós precisamos também de relembrar, que é claro, que é notório, talvez muitas vezes os irmãos já tenham ouvido ou dito, mas é uma verdade das Escrituras que aquilo que é para ser nosso, é para ser nosso, aquilo que não vai para ser nosso, não vai ser nosso. Talvez muitos irmãos, até com coisas corriqueiras, como às vezes, vou comprar um carro, não é? vou alugar a casa tal, ou vou dar este passo importante, e de repente alguém quase que nos atropela no negócio e fica ele com o negócio, e a gente fica ali frustrado, triste. Caramba, aquele carro ia ajudando tanto a minha família, ia ser tão bom para o ministério. Mas, amados, para que desanimar? Se não era para ser nosso, não era para ser nosso. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós é sempre muito melhor. Mesmo que aparentemente seja um carro mais velhinho, mais pequenino, mas aquilo que vem da parte do Senhor Deus, isso sim é que é bom, agradável e perfeito. Muitas vezes o inimigo das nossas almas vai de facto se disfarçar como um anjo de luz e vai aparecer como assim uma grande oportunidade, não é? Uma grande, mirabolante. Talvez alguns de nós já tenhamos algumas histórias assim, talvez não muito agradáveis para contar. De algo que parecia uma oportunidade mirabolante que depois se revelou, uma dor de cabeça danada. Mas, amados, aquilo que nós vemos aqui é exatamente que Boaz, com calma, com descontração, como diz o povo, fala tudo com o resgatador e espera a resposta. E aqui diz exatamente que ele vai resgatar. Continuamos a ler o versículo 5. Porém, Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Aqui está a palavra-chave. Ruth, a Moabita. Então, tudo aquilo que parecia brilhante e reluzente aos olhos deste resgatador, de repente começou a ficar um bocado esquisito, porque ele, eu só queria comprar um terreno, eu não estava a pensar em mais nada. Mas ali Boaz informa que ele, adquirindo aquele terreno, teria que receber como esposa também Ruth, a Moabita. E agora nós lembramos lá atrás, porque é o pano do fundo, para nós lembrarmos como Moabita tinha um peso, não é? Algo que era assim pesado, até para a cultura judaica, para a cultura israelita, porque havia uma má conotação com aquele que tinha sido o passado dos Moabitas. Era como que algo semelhante
exatamente, permitam-me esta comparação, seria alguém a dizer, olha, vais ter que te casar com aquela moça cigana, que também é descendente do outro, ou é a antiga esposa do falecido, porque sabemos que é uma palavra que tem o seu peso de uma conotação assim complicada na cultura portuguesa também, por causa da própria cultura também desse povo, muitas vezes. Então, algo semelhante a isso, e nós vemos então que aí então Boaz introduz esta informação relevante e continuemos então a ler. Então o resgatador respondeu, opa, não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou transferência de propriedade, o homem tirava a sua sandália e a entregava ao outro. Isso serviria como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz, adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilom e a Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a Moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram, somos testemunhas, que o Senhor faça com que esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel, torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém, e com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que a tua família seja como a de Perez, que Tamar deu a Judá. E assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. Abro só aqui o parênteses, que isto é uma expressão que dá a entender como que Noemi adotou este menino para si. Parecido como Jacó também fez com Efraim e Manassés, filhos de José, que eram seus netos, mas ele adotou-os como filhos, ele recebeu-os no colo, e por isso é que nós não temos a tribo de José nos territórios, mas temos as tribos de Manassés e de Efraim, porque o avô adotou os netos como seus filhos. Aqui dá a entender que algo de forma semelhante também estava a acontecer. E então nos diz aqui, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então, que Deus é este que faz com que uma estrangeira venha de uma terra longínqua, de uma cultura longínqua, de uma religião diferente, para enfim se abrigar debaixo dos braços do Senhor bom Deus. Mas não só isso. Ele faz com que esta mulher é uma das mulheres que vai ser contada na geração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ela, de Boaz, não é? Gerou Obed, Obed Jessé, Jessé, que é o pai do rei Davi. O rei que é descrito como o homem segundo o coração de Deus. Mas, amados,
a história também não fica por aí. Além de nós claramente podermos refletir e lermos, por exemplo, se nós lêssemos em Mateus 1, de 1 a 17, que vai citar a genealogia de Jesus, nós veremos exatamente essa questão, que apenas o nome de 3 mulheres aparece, como dissemos, aqui nesta genealogia, e Ruth ser uma delas, ao ela ser bisavó do rei Davi. Mas é muito interessante porque não sei se vocês já foram ver quem era a mãe de Boaz. A mãe de Boaz era a antiga prostituta Raabe. Então este homem era filho também de uma mulher com um passado complicado. Vindo de um povo complicado. Um povo que era inimigo de Israel, mas Deus redimiu a sua mãe. E ele, nascido de um relacionamento restaurado, de um relacionamento que transbordava de graça, restauração, e como Deus não olha mais para o nosso passado, quando Ele nos faz novas criaturas e nos dá um novo nome, uma nova história, uma nova linhagem abençoada, Ele usou Boaz para fazer a mesma coisa com esta estrangeira, Ruth. E isto deve nos fazer exatamente pensar na nossa história da salvação. Como Deus, a nós, que éramos exatamente estrangeiros, destituídos, pecadores, que só merecer por merecer, só merecíamos desprezo, não merecíamos que Ele se importasse connosco. Mas Ele, na sua graça, na sua infinita graça, veio e nos redimiu para si. Não apenas nos redimiu para si, mas de forma amorosa nos atraiu para si, nos trouxe para a sua família, e por isso é que, como igreja, nós somos descritos como noiva que aguardamos o dia do casamento. Nós aguardamos o dia em que finalmente poderemos estar com o nosso resgatador face a face. E podemos vê-lo e aproveitar e gozar da sua presença no nosso meio para todo o sempre. E por isso é que nós precisamos de saber que em Cristo Jesus há redenção. Em Cristo Jesus há salvação. O Senhor não se importa, tal como o Boaz fez com Ruth, não se importa de onde tu vens, nem em que estado tu estás. Mas Ele está preparado para te transformar e te dar um novo coração, uma nova história, um novo propósito. Abençoar a ti e abençoar a tua linhagem, para a honra e glória do seu santo nome. Então, amados, a minha pergunta é: em que posição tu estás no dia de hoje em relação ao Redentor, em relação ao Resgatador? Será que tu és como Orfa, ou Orpa, dependendo da tradução, por exemplo, que passou a sua vida toda em contacto ali, ou antes, não passou a sua vida toda, mas passou na sua vida ali em contacto com o povo de Deus, esteve ali, inclusive, aparentemente, a fazer parte do povo de Deus, mas na hora H ela voltou para as suas vontades, voltou para os seus ídolos. Ou és como Ruth, que Deus chama da situação em que ela se encontrava para fazer parte da sua família, para fazer parte dos seus propósitos, para que deixes, aliás, a tua vida velha para trás. Amados, que o Espírito Santo de Deus possa tocar hoje o nosso coração, nos conceder clareza e, porventura, conceder arrependimento e salvação para quem ainda não tem. Por sua vez, para quem já tem a salvação, que esta mensagem sirva de restauração, sirva de fortalecimento, sirva de ânimo no Senhor, neste Deus que não faz nada ao acaso, para quem não há coincidências, mas há todos os dias muitas cristocidências. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar, amados irmãos, e a seguir entrego a palavra de novo ao pastor Marcos. Senhor bom Deus,